Olá, eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Vamos iniciar agora mais uma aula do terceiro ano, dessa vez para finalizar de vez a nossa unidade 3 do livro de artes. Então, pega seu livro, pega a unidade 3, abre lá e vai lá para o finalzinho, que a gente vai analisar mais algumas, das manifestações de arte de rua. A gente já analisou o grafite, o stencil, a gente vem analisando o mapeamento gráfico e outras coisas. A gente vai ver hoje também mais duas manifestações de arte de rua. Existem várias. Nós vamos estudar hoje a arte de rua 3D, que basicamente é uma arte que é feita na rua, literalmente numa rua, onde as pessoas passam, caminham os carros. E também vamos ver as estátuas vivas, que são pessoas que se vestem e se pintam como se fossem estátuas, só que, na verdade, são pessoas vivas e ficam durante bastante tempo paradas, fingindo ser estátuas. Talvez você já tenha visto várias vezes isso. A arte de rua 3D, para a gente entender basicamente o que é uma arte de rua 3D, a gente tem que entender o que é o 3D. Eu não sei se vocês lembram, mas quem estudou com a tia ano passado já sabe o que é bidimensional, o que é tridimensional. Eu tenho certeza que vocês também, esse ano, ainda recordam sobre esse conteúdo de bidimensional e tridimensional. Mas, na verdade, o bidimensional é aquilo que você não consegue ver profundidade. O que é bidimensional? É a folha do caderno que eu escrevo, é a folha do livro, é uma fotografia. Isso é bidimensional, tem só duas dimensões, que é a altura e a largura. Para a gente analisar, basicamente, bidimensional seria essa TV. Ela tem a altura e tem a largura, mas ela não tem a profundidade. Você não vê essas letras no formato 3D. Já o 3D, ele tem 3 dimensões. Quais são as dimensões? Além de ver a altura, a largura, eu vejo a profundidade. Parece que as imagens são coisas da realidade. Parece que não são desenhos ou pinturas, mas são coisas que eu estou vendo com os meus olhos, assim, ao vivo. Aqui nós temos uma pequena demonstração de uma arte de rua 3D. Vamos analisar aí o que seria isso. Uma espécie de... parece um dragão, uma espéciezinho de bichinho bem pequenininho. E ele está sendo pintado. Observe que a pessoa que fez essa arte 3D, ela não está finalizando aqui. Ela fez com giz. Aqui temos o estojo de giz dessa pessoa. E aqui, observe que é basicamente uma rua. São várias pedras encaixadas e isso é uma rua. E dentro de um encaixe da pedra, ele fez a pintura desse mini dinossauro, desse mini jacaré lagarto ou coisa do tipo. Então ele fez, A impressão que dá é que esse bichinho, ele é da realidade, Parece que ele realmente está saindo debaixo do chão dessa estrutura. Mas na verdade não, é só uma ilusão que o nosso cérebro faz. Aqui a gente consegue enxergar o 3D. Porque a calçada ou a rua, ela é 2D, ela não tem essa profundidade. Observem aqui na imagem, que você não consegue observar a profundidade dessa calçada e dessa rua. Mas se você analisar para esse desenho, você tem a impressão de que essa parte aqui é um buraco. Só que não é um buraco, é apenas um desenho representando que ele está dentro de um buraco. Tem até a estrutura assim, parecendo de uma água. Ele está dentro de um quadradinho, que tem água, e ele está tentando meio que sair, O rabo dele está para fora e a cabeça também. Então, assim, essa aqui é basicamente a ilusão que a gente tem, que é a ilusão 3D. A gente consegue ver a profundidade. Parece que é realidade, porém não é. Então, aqui é um tipo de arte de rua. Aqui nós temos outro tipo de arte de rua. Observem. Se você for analisar, está dentro de um ambiente urbano, a rua, as pessoas, os carros, poste, aqui está uma calçada. E, basicamente, nós temos aqui parece que dois veados, que são aqueles animaizinhos que parecem um bode, um carneiro. E aqui, observem que a impressão que dá é que eles estão num portal, e esse portal leva eles para a floresta, mas a gente sabe muito bem que nessa calçada, aqui dentro dessa calçada, não tem uma floresta. Então, essa ilusão aqui é criada através da arte 3D.
Então, a gente consegue ver a profundidade. Parece que lá no fundo, atrás dos veados, nós temos o quê? Uma estrutura de floresta, tá? Isso daqui é a principal ideia da arte 3D, que é transmitir essa dimensão, né? Parece que tem uma coisa lá atrás e parece também que é de verdade. Mas se a gente analisar, a gente vai saber que isso aqui não é de verdade. Mas a intenção do artista que trabalha arte de rua 3D é simplesmente chegar mais próximo da realidade. Então, muitas vezes as pessoas até se assustam. Ó, nesse caso aqui, olha esse menino, será que você teria coragem de passar por essa arte de rua? Ah, tia, mas aí está só pintado no chão. Mas será que você consegue associar no seu cérebro, se você consegue perceber de longe ou de primeira vista que isso daqui não é um buraco, que é apenas um desenho? Talvez o nosso cérebro ele ainda continue com medo que isso seja um buraco e que você possa cair nele. Então, a intenção dos artistas de rua 3D é chamar a atenção para a sua arte representando isso, representando essa estrutura, essa pintura feita em 3D. Aí percebam ó, que o menino está em cima da rua, mas como a gente consegue ver que essa estrutura ela é 3D? Ó a profundidade, ó. Você olha e você parece que está vendo um buraco bem profundo. Está até escuro aqui. As paredes, ó, parece que quebraram a calçada e fizeram realmente um buraco e colocaram essa ponte aqui, feita de madeira, para a pessoa passar. Então, basicamente, nós temos aqui outra representação de arte de rua. Percebam como a arte de rua 3D ela é bastante interessante e muito complicada, tá? Você realizar um desenho 2D, né, que é o desenho que a gente faz no nosso caderno, é muito simples, né? Criativo, você pinta. Agora, para você produzir uma obra assim em 3D, é muito complexo, tá? Então, gravem bem esse tipo de arte. Se vocês observarem por aí, é arte de rua 3D. Um tipo de arte de rua 2D é o grafite, né, que a gente já estudou. Esse daqui não, é 3D, porque ele dá uma ilusão de que tem outra dimensão, de que tem outro espaço, que nem existe, mas que a gente acaba tentando perceber por conta do desenho. Agora nós vamos para uma parte bem interessante. Eu acho que vocês já viram pessoas que fazem isso, nem que seja na TV, que é basicamente a estátua viva. O que é estátua viva? A estátua é basicamente uma pessoa representada de algum metal ou representada de pedra, é como se fosse uma escultura de uma pessoa, é uma estátua. Geralmente a estátua, como o nome já diz, ela é parada, ela é estática, ela fica paradinha, ela não se movimenta, né? Então toda vez que você for ver uma estátua, ela não vai se movimentar, porque ela é feita de pedra. Porém, a estátua viva, ela não é feita de pedra. Ela é propriamente uma pessoa que finge ser uma estátua, seja ela se pinta, seja de uma cor de terra, ou uma cor de bronze, como está no caso aqui, ou ouro, ou prata, e ela finge ser uma estátua naquele ambiente. E é bastante complicado. Aqui nós temos duas pessoas que trabalham com esse tipo de arte de rua. Ó. Os dois estão representando uma estátua. Percebam que a ilusão que eles passam de não movimento, que é basicamente a ideia da estátua, você que já deve ter brincado várias vezes daquela brincadeira que você faz com seus amigos de estátua, que é para você ficar parado, e quem para, quem não consegue ficar parado, perde. Pois é, esses caras aqui, eles também fazem isso, só que não é de brincadeira, tá? É o trabalho deles. E eles ficam na rua, nas praças, basicamente, esperando as pessoas passarem, admirarem o trabalho deles e também, de alguma forma, através de um elogio ou de uma gorjeta, de um dinheiro, consigam basicamente ajudar eles a sobreviverem com esse tipo de trabalho. Aí aqui nós temos, ó, eles parecem estar sentados, mas não estão sentados em nada, né? Transparente esse ambiente que você não consegue ver. E percebam que eles estão estáticos, eles não se movimentam. As pessoas, geralmente, elas ficam tão curiosas que elas acabam se aproximando para ver como é que ele consegue ficar tão parado, sem se movimentar de jeito nenhum, e também como é que ele consegue ficar suspenso sem ter nenhuma estrutura embaixo, tá? Essas pessoas, elas passam por um treino, elas são totalmente pintadas, ó. O rosto também é pintado, o cabelo também é pintado, para que elas pareçam ao máximo com uma estátua, tá? Então, prestem bastante atenção, porque muitas vezes você vai ver uma estátua assim, e se você não analisar, você vai se assustar, porque vai pensar que é uma estátua de verdade, quando chegar perto, não é uma estátua de verdade, é uma estátua comum, é uma pessoa, né, de verdade que está fingindo ser uma estátua.
Aqui nós temos outra pessoa, ó. Aqui ele já está usando a cor prata para poder fingir que é uma estátua. Nesse caso aqui, ele não está suspenso no ar, ele está tipo numa estrutura e ele está parado. As pessoas passam pela rua, observam ele e a lógica principal, ou seja, a principal intenção desses artistas é justamente ficar o mais parado possível, tá? A ideia da arte deles é justamente isso, trabalhar a estaticidade, né? Aquela estrutura parada, que é para ficar mais parecido possivelmente com uma estátua de verdade, para as pessoas ficarem admiradas do que ele está fazendo, do que ele consegue fazer. Ó, essa aqui é bastante interessante, é uma estátua, no caso, essa mulher, essa bailarina, ela se pintou toda de azul, ó, o rosto, o cabelo, e ela fica andando e de repente ela para. E se algumas pessoas não analisarem de perto, muitas vezes vão pensar que é uma escultura. Como eu falei para vocês, ó, observem aí, ó, como a pessoa fica admirada, a pessoa chega perto para saber realmente se é uma pessoa de verdade ou se é uma escultura, porque as pessoas que fazem esse trabalho, elas ficam tão paradas, né, que às vezes você fica pensando que não é uma pessoa de verdade, né, porque não está respirando, você não percebe que está respirando, você não percebe que está piscando o olho ou se movimentando, você fica curioso para saber. Aí nós temos os nossos dois tipos, né, mais dois tipos de arte de rua, que é a arte de rua 3D, lembrando, é aquela arte que parece que você está representando uma outra dimensão, parece que você está vendo uma coisa que não existe, mas o desenho faz você pensar que existe, e a estátua viva, que também é uma manifestação artística de rua, que as pessoas se vestem, né, se transformam em estátuas que são vivas, porém elas fingem ser estátuas de verdade. Então, recordem aí esses dois tipos também muito importantes, também muito utilizados. É um modo das pessoas viverem, né? Esse tipo de arte também é um trabalho para essas pessoas que fazem esse tipo de andança, né, pela rua, que trabalham com isso, que ganham dinheiro e sobrevivem com isso. E é bastante interessante e super trabalhoso também. Você tem que estudar tudo, né? Você tem que trabalhar o seu corpo, aguentar ficar parado bastante tempo. A gente não aguenta, né, ficar parado bastante tempo, mas eles têm que aguentar, porque esse é o tipo de trabalho que eles fazem. Então, para eles trabalharem da melhor maneira possível, eles têm que se controlar para poder não se mexerem. Tá bom? Então, admirem muito se vocês observarem por aí esse tipo de arte, porque é muito complicado de se fazer. Tá? Então, nós aprendemos hoje mais dois tipos de arte de rua, arte de rua 3D e estátua viva. Então, espero que vocês tenham gostado bastante e que vocês pesquisem e que vocês também encontrem pessoas que trabalhem dessa forma, porque é bastante interessante, tá bom? Até a próxima aula.